O preço global dos alimentos teve queda de quase 9% em julho, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Isso porque as exportações da Ucrânia começam a se normalizar após um acordo firmado para garantir o fluxo de navios via Mar Negro. Por outro lado, aqui no Brasil, se alimentar está cada vez mais caro. De acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o preço médio da cesta básica em julho aumentou em 7 das 8 cidades pesquisadas. Os dados indicam alta de 2,1% e 4,5% na comparação com o mês anterior. 18 alimentos compõem a cesta de consumo básico no Brasil. Em julho, o destaque ficou para frango, leite UHT, manteiga e margarina, que ficaram mais caros em todas as capitais pesquisadas. No cenário internacional, o preço dos alimentos caiu 8,6% no mês passado, a quarta queda mensal consecutiva. É o que aponta o Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, divulgado na última semana. Apesar da queda mensal, o índice de julho ainda é 13,1% maior do que o registrado em 2021. Óleos vegetais, açúcar, laticínios, carnes e cereais tiveram recuo em julho, com destaque para o trigo, que caiu 14,5%, e para o milho, com recuo de 10,7%. E quem nos ajuda a entender melhor este cenário é o pesquisador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati, e o nosso comentarista Miguel Daúde, que também já está por aqui. Primeiro, boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigada, eu. Daúde, bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço ao Serigati. Serigati, eu começo com você, porque eu quero saber o que é essa queda no preço global dos alimentos em julho. O que ela está sinalizando, professor? Então, está sinalizando que estamos começando a sentir alguns ventos, alguns sinais de desinflação global, o que é uma ótima notícia. De onde que vêm esses ventos? De um lado vem, então, os bancos centrais das principais economias têm sinalizado que vão segurar a inflação, que vão aumentar a taxa de juros. Isso desaquece a atividade econômica e um mundo que cresce menos é um mundo que tem uma demanda, inclusive por commodities, menor. Então, a gente viu uma redução nos preços de diversas commodities. Especial destaque para commodities minerais e metálicas, mas isso também vale para commodities agrícolas. Inclusive, veja que hoje a gente está falando de um petróleo, ou pelo menos o barril Brent, cotado a algo em torno de $100 o barril, não mais aqueles 120 que a gente estava conversando, por exemplo, no início do mês de julho. De qualquer forma, o que nós estamos vendo? Um mundo que está desacelerando e, naturalmente, isso reflete também nas commodities agrícolas. Mas, Serigati, você acredita que, de alguma forma, o risco de insegurança alimentar mundial ele está diminuindo? Qual que é o cenário? O que você enxerga em relação a isso? Então, a insegurança alimentar tem diversas fontes. De fato, uma dessas fontes está recebendo um alívio, que é justamente preço. Quando a gente olha para fundamentos, a gente também está vendo uma quantidade ofertada maior, por exemplo, com os possíveis embarques que vêm da Ucrânia, com uma perspectiva dos mapas climáticos melhor do que a gente tinha, por exemplo, no início do mês de julho. Isso faz o quê? Com que se reduza a pressão em cima dos preços. No entanto, insegurança alimentar, fome, não é apenas uma questão de quantidade de alimento, é principalmente uma questão de renda. E quando a gente pensa em termos de renda, esse mundo em desaceleração, esse mundo se desaquecendo, essa não é necessariamente a melhor notícia para fortalecer o quadro de segurança alimentar. Tá certo, a gente tem falado bastante aqui, Daúde, que alimento não tem renda, a gente comenta bastante, então eu abro agora o espaço para você questionar o professor. Serigati, a gente veio de uma pandemia, com um choque na cadeia de oferta. Isso, no momento em que o mundo estava parado pela pandemia, não teve tanto reflexo. Os bancos centrais continuaram injetando dinheiro no mundo, sem ter a necessidade de aumentar a taxa de juros.
Aí veio essa questão, a guerra da Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. Aí o petróleo foi lá para cima, os dois, Ucrânia e Rússia, são grandes produtores de alimentos, então tivemos bruscamente uma alta. Aqui no Brasil, nós tivemos um impacto muito grande dos combustíveis, da energia, dos preços, a inflação subiu e a renda permaneceu praticamente estável. A inflação, existe uma expectativa de cair lá na frente, taxa de juros só vai começar a cair no meio do ano que vem. Como é que o brasileiro vai viver, né, diante desse cenário que você coloca, com uma renda baixa e os preços, principalmente da cesta básica, dos alimentos, se mantendo em patamares elevados? Grande Daúde, boa tarde. Então, de fato, né, não faltou o choque adverso ao longo dos últimos 2 anos. Inclusive aqueles choques que acontecem uma vez a cada 100 anos, aqueles choques, o mundo funciona assim desde os anos 90, parece que alguém mexeu no tabuleiro e algumas peças caíram. Mas vamos lá. E aí, aqui olhando para o Brasil, olhando para o nosso mercado interno, a gente vai ter que separar essa análise em duas partes, curto prazo e médio prazo. Vamos olhar para o curto prazo primeiro, ou seja, daqui até o final do ano. Daqui até o final do ano, nós temos boas notícias. De um lado, essa menor pressão sobre preço de alimentos que está acontecendo lá fora, cedo ou tarde deve desembarcar aqui no Brasil. Vamos lembrar que os produtos que aumentaram de preço na cesta básica, leite, carne de frango, não são produtos cujo preço é formado lá fora. Os preços são formados lá fora, essa queda já tem chegado aqui. Basta a gente ver o que aconteceu com o preço do milho. Isso ao longo desse segundo semestre. Mas não é apenas uma questão de preço que deve trazer um alívio. Também em questão de renda, o mercado de trabalho da economia brasileira tem reagido bem. É que o estrago foi muito grande, seja devido à recessão lá em 15 e 16, seja devido à pandemia. Mas talvez a gente encerre o ano com uma taxa de desemprego de 8,5%, o que seria a menor taxa de desemprego desde 2014. Então, o mercado de trabalho também tem reagido. E do outro lado, porque você tem total razão, Felipe, o mercado de trabalho tem reagido, uma remuneração, o salário não tem respondido na mesma intensidade, e é verdade. Só que, do outro lado, ao longo desse segundo semestre, vai chegar um volume importante de recursos no nosso mercado interno, seja diretamente via transferência de renda, por exemplo, Auxílio Brasil, seja indiretamente, por exemplo, com a redução da carga tributária sobre combustíveis e energia. Gente, todo mundo paga direto e diretamente a conta de energia e de combustíveis. Essas contas mais baratas significam que haverá mais recursos para todas as demais despesas da sociedade. Em outras palavras, curto prazo, o mercado interno deve chegar mais aquecido. Só que isso vai deixar uma conta, e aí fica lá para 2023. Ou seja, lá para 2023, a situação, o cenário não é tão favorável. Tá certo. Agora, Daúde, por que será, eu pergunto agora para você, por que será que aqui no Brasil a situação não parece melhorar, né? A gente tem algumas vantagens, tira o ICMS, né, dos combustíveis, mas parece que não está virando. O que você me diz, Daúde? Por que a gente está patinando? Priscila, a sua pergunta é interessante, né? Porque a pergunta que o sentimento das pessoas que quando vão ao supermercado falam, mas peraí, o preço dos alimentos não estão caindo, né? Principalmente esse mês agora, que nós tivemos, passou uma deflação, né? A deflação foi puxada pela queda do preço dos combustíveis, da energia, mas só o leite e de seus derivados tiveram uma alta significativa. Os outros produtos, na média, também subiram um pouco. Então, o brasileiro não está sentindo tanto, né, os benefícios deste cenário. Agora, como o Serigati colocou, é um cenário bem otimista. Ele acha que daqui para frente as coisas vão, o emprego vai melhorar, a renda, né, pode melhorar com esse auxílio emergencial. Então, você tem um outro cenário, mas o sentimento do brasileiro, né, ele é bem complicado. Agora, o ano que vem, né, Serigati, Priscila, o governo jogou 300 bilhões no mercado. Né? Nós já estamos pagando 600 bilhões de juros por ano. Né? Essa conta vai chegar o ano que vem. Né?
o mundo em recessão. Então, portanto, Priscila, é um cenário otimista, mas temos que ter muita precaução em relação a variáveis aí que fogem do nosso controle. Melhor agora a curto prazo, mas lá para frente a gente tira, né? E aí vamos ter que pagar essa conta lá adiante. Agora, professor, no caso dos preços, né, aqui no Brasil, né, a gente fala do leite, que cada vez está com preço mais alto, é o vilão da cesta básica. Segundo o IPCA, índice que mede a inflação do país, o produto teve alta de mais de 25% em julho. Como esse resultado se reflete no campo? Queria que você trouxesse essa visão. Claramente, a origem disso está lá no campo, né? Vamos lembrar que a pecuária leiteira não passeou, vamos dizer assim, tranquilamente nos últimos 2 anos, seja por uma questão de seca, uma questão climática, seja por uma pressão em cima dos seus custos de produção, tanto que na virada, né, de lá para em 2021, nós tivemos diversos segmentos na pecuária leiteira operando com margens muito estreitas e às vezes até mesmo com margem negativa. Resultado disso, o pessoal encaminhou uma parte das vacas leiteiras, aquelas menos produtivas, justamente para abate. Não tinha como sustentar aquela fração do rebanho leiteiro. Só que agora, e mercado funciona, com uma quantidade ofertada menor de leite e com condições um pouco mais favoráveis ao longo da produção, a gente viu um mercado de leite, o preço do leite subindo. Para o consumidor, naturalmente, isso é desconfortável. Agora, para o produtor, para a pecuária leiteira, gente, é um sinal de respiro que não vinha há algum tempo. E mais do que isso, esse choque provavelmente ele não vai se resolver tão cedo. Então, você não consegue recuperar o seu rebanho, você não consegue produzir uma vaca leiteira do dia para a noite. Mas isso faz parte da dinâmica do mercado, é um ciclo biológico, tem um ciclo um pouco mais longo. Gente, o pessoal passou por bastante aperto, principalmente lá em 21, agora a situação está ficando um pouco melhor. Tá certo, Daúde. Gostaria de fazer mais uma pergunta para o professor Serigati? Sim, eu estou entusiasmado, viu, Serigati, com o seu entusiasmo, né? E fico otimista. Quais as variáveis que você alertaria, né, os nossos amigos produtores que podem trazer dificuldades, principalmente na elevação de custo da produção agrícola? Então, vamos lá. Do lado dos custos, a gente está vendo uma redução no preço, nas cotações de diversas commodities em dólar, e certamente o pessoal vai dizer, mas eu não estou vendo isso na mesma intensidade para fertilizantes. Com certeza, né? E essa é uma característica do mercado de fertilizantes. Do lado da oferta é um mercado mais oligopolizado, ou seja, a quantidade de ofertantes de fornecedores é mais limitado que das commodities agrícolas. E do lado da demanda, tem 2 enormes demandantes, China e Índia, que não respondem a preço. Dado que fertilizante ajuda a garantir segurança alimentar nessas 2 economias, que acontece tanto na China quanto na Índia, independente praticamente de qual seja o preço do fertilizante, o governo, via subsídio, garante esse preço mais razoável para os seus produtores. Gente, segurança alimentar é algo muito mais delicado para a China e para a Índia do que é para nós, que somos portadores líquidos de alimentos. Resultado disso, o mercado de fertilizantes é um mercado que se ajusta de uma forma mais lenta. Então, é super razoável que os produtores estão vendo. Eu estou vendo esse preço do milho derretendo aqui, estou vendo a minha relação de troca ficando mais desconfortável, justamente porque os preços fertilizantes não estão caindo na mesma intensidade. Isso de um lado. Do outro lado, a gente está vendo um forte aumento da taxa de juros aqui no Brasil. Isso está se refletindo naturalmente nas condições de financiamento dos nossos setores. Então, vamos lá. Por mais que a gente possa olhar um preço aqui em reais, ainda de certa forma confortável para algumas praças, é uma situação menos confortável, por exemplo, do que foi lá em 21. Felizmente, embora a notícia que vocês trouxeram ontem a respeito da Laninha coloque ali uma gotinha de preocupação, os mapas climáticos sugerem que talvez a gente tenha uma condição para iniciar essa safra pouco melhor do que a gente teve lá em 2020, mas talvez não no mesmo desenho que nós iniciamos em 2021, embora o pessoal lá do Sul vai puxar a minha orelha e vai dizer
2021 ou 21, 22, aí a nossa safra de verão, não foi nem um pouco simpática para eles. Tá certo, Serigati. A gente fica de olho nesse monitoramento climático aqui, né, ao longo da programação do Canal Rural. Quero agradecer sua participação. Professor Serigati, obrigada. Pode se despedir. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Priscila. Muitíssimo obrigado. Daúde, grande abraço para vocês. E professor Daúde, também muito obrigada, que a gente aprende muito com você. Priscila, obrigado a você, professora Priscila. Serigati, obrigado, viu, cara? Foi muito bom o seu posicionamento. O produtor rural precisa de muito otimismo, né? Diante desse cenário que as variáveis são muito confusas. Obrigado a você, obrigado, Priscila, e obrigado a você, meu amigo produtor. Tá certo, Daúde. Professor aqui só de inglês, viu? Mas deixo com vocês os outros assuntos. Obrigada. Bom fim de semana. A Beatriz, né, Priscila? A professora Beatriz. Também. Nossa mais admirada do agro. Um abraço, bom fim de semana.